Muito bom, boa noite a todos. Vamos a mais um encontro. Boa noite. Boa noite, maravilha ver todo mundo aqui, fico muito feliz, viu? E a gente tem esse tema hoje para discutir, né? A ilusão da liberdade na era digital. Esse é um tema que creio que todo mundo tem uma opinião, tem informações, então espero que todo mundo possa ir contribuindo, vai dando ideias aí, tá? É só abrir o microfone, falar ou levantar a mão para comentar, tá bom? A ideia aqui é, obviamente, trazer luz para esse assunto, para a gente ficar cada vez mais consciente e tomar ações que sejam boas, né, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, tá? E realmente o mundo que a gente vive é bem louco, né? Se a gente compara com 20 anos atrás, a quantidade de mudanças que a gente experienciou já, até hoje é uma coisa maluca, né? A gente tem de fato uma experiência de liberdade maior, né? A gente consegue acessar um monte de informações, a gente consegue se comunicar com pessoas do outro lado do mundo, ter programas à nossa disposição, a gente tem mais condições de exercitar nossa criatividade. Então, assim, olhando de longe, é sensacional o que a gente conquistou com a tecnologia, né? Toda essa, essa, essa expansão exponencial do mundo digital, né? Isso só vai aumentar, obviamente, só vai acelerar. E só que sempre tem o outro lado da moeda, certo? Ou seja, todas essas tecnologias, elas coletam uma quantidade ilimitada de informações, né? E isso, então, faz com que a gente tenha a nossa vida basicamente escaneada por empresas, por governos, por pessoas, né? E isso que a gente tem que considerar sempre com muita atenção, sabe? Porque essa, então, é uma liberdade que não é gratuita. Ela é isso que a gente tem dificuldade de entender, né? Então, cada interação online, a gente tem um preço a pagar, que é geralmente informação, né? A gente paga com a nossa informação, nossos dados, a nossa atenção, a gente pode pagar com a nossa saúde mental, né? A gente pode pagar com o comportamento de acordo com o interesse de outras pessoas, outras empresas ou governos. Então, tudo isso faz com que esse conceito de liberdade seja questionável, né? E esse mundo digital, ele cria mecanismos muito mais poderosos do que antigamente, né? Então, todo mundo aqui lembra como era a vida sem internet, né? Então, basicamente, as fontes de informações, tirando livros, né, no dia a dia, era a televisão, o rádio e o jornal, né? E então esses são veículos de informação de massa, certo? Todo mundo recebe a mesma informação de forma generalizada, é a mesma para todos, né? Na revolução do digital, isso muda drasticamente, né? O que você vê na sua tela, no seu celular, foi customizado para você. Você mesmo informou através das suas preferências, através dos likes, através dos dislikes, dos comentários. Tudo isso foi personalizado. Isso muda absurdamente o jogo, né? Porque aí
a entidade que está do outro lado tem um poder de influência sobre você que é absurdo. Né? E o interessante é que a gente gosta disso, né? Porque vem coisas que a gente quer ver. Então a gente fica cada vez mais atrelado ao sistema. E é óbvio, a gente quer determinado tipo de informações, de conteúdo, mas a gente precisa primeiro perceber que a gente pode estar sendo manipulado ou a gente pode estar se viciando, né? E você precisa estar atento, porque se você entra nesse fluxo de maneira automática, você vai ser vítima de toda essa máquina. Tá? Então, aqui vai ser sempre um embate, né, da nossa liberdade, da nossa consciência contra o que a gente quer obter desse sistema, né? E então, todas as informações que a gente passa, ela pode ser utilizada para manipular informações, pode ser utilizada para manipular os seus desejos de consumo, né? Você ser orientado a consumir coisas que você nem sabia que você queria, ou, na verdade você nem queria, mas você foi influenciado a querer. Você pode ser influenciado pelo vício, né? O vício digital, geração de conteúdo extremamente viciante, tá? Você se torna vítima, refém desse sistema. E tem a questão também do controle externo, ou seja, governos podem estar monitorando tudo, estar exercendo controle sobre a população, né? Então, tudo isso, nesse novo mundo, é altamente utilizado, tá? Só que ele não é muito visível. Então, essa invisibilidade é que gera essa sensação de que eu estou livre para navegar por onde eu quiser, não estou pagando nada por isso. Né? E aí as pessoas se enganam, né? Se equivocam no uso das tecnologias. Um dos fenômenos mais fortes da tecnologia é essa crescente influência das mídias sociais, né, nas redes sociais. E aí, obviamente, você quer expressar a sua voz, a sua opinião, e todo mundo vai lá e tal. E todo mundo se sente livre expressando a sua opinião, né? Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo olhando, inclusive governos, né? Então, os governos já têm estruturas de monitoramento das redes sociais para saber onde estão grupos radicais ou grupos que não concordam com a linha do governo e por aí afora, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que, primeiro, as mídias sociais são empresas privadas. Até o momento não surgiu uma rede social popular que seja descentralizada, que não seja como, por exemplo, uma criptomoeda, assim, né? um Bitcoin. Não, todas as mídias sociais são empresas. Existem alguns modelos utilizando blockchain, que são descentralizadas, que não têm um dono, né, e que não podem ser censuradas, mas ainda não são muito populares, né? E sendo da empresa, os seus dados que estão ali, são deles, não são seus. Então, eu tenho um perfil no Instagram, coloco todos os meus conteúdos ali. Esses conteúdos não são meus. Se eles quiserem bloquear a conta, qualquer hora eles podem fazer isso, né? E o meu conteúdo está lá dentro. Então, é uma montanha de pessoas dando conteúdo para essas empresas de graça, né? Porque acha que tem um benefício que compensa, né? Mas essa história de conta bloqueada, eu escuto a todo momento, sabe? De pessoas
Eu já tive conta no Facebook bloqueada, e não tem muita explicação por quê, né? E aí você pode perder anos de trabalho por conta de uma atitude unilateral, certo? Então, se você agir de uma maneira que diverge com a política da empresa, qualquer que seja ela, você pode ter essa censura ou esse bloqueio ou banimento, né? Então, saber que não é gratuito, assim, é tudo visando o lucro, né? E, obviamente, os governos têm todos os instrumentos para forçarem as empresas a darem informação, tá? E isso acontece, só que não é publicado, tá? Bom, o ponto aí é que essas novas mídias, elas são muito viciantes, né? Então, é a tal da economia da atenção. Você tem um meio, né, de comunicação que ele tem o objetivo de capturar a nossa atenção, seja com um thumbnail atraente, com um título curioso, né? Tudo é feito para capturar a nossa atenção, né? E então, se esse algoritmo, né, o software que tem por trás do YouTube, do Facebook, ele sabe do que eu gosto, né? Ele vai alimentar, a princípio, ele vai alimentar mais do que eu gosto, certo? Então, tá se criando na sociedade polarizações, porque cada um vê notícias diferentes. Não tem mais uma pessoa, todo mundo vendo a mesma notícia. Né? Todo mundo está vendo a notícia que quer, né? E a gente quer aquilo que confirma aquilo que a gente já pensa. E aí vocês começam a perceber essas polarizações, né? Os movimentos extremistas, etc., porque é só confirmação do viés de cada um, né? E então esse é um mundo perigoso, né? A gente está indo para um mundo cada vez mais intolerante. E esse então é um primeiro ponto para a gente refletir, né? Será que a gente não deveria também acessar conteúdos com opiniões que a gente discorda? Né? Porque senão a gente vai ficar cada vez mais bitolado, né? E não tem problema discordar, mas escutar e exercitar a aceitação de que existem pessoas com opiniões diferentes e está tudo bem. Esse é um ponto, né? E isso requer, então, que a gente saia dessa nossa zona de conforto, tá? E só assim que a gente consegue ter mais diversidade de visões. Porque se depender dos algoritmos, a gente só vai ver aquilo que a gente já gosta, tá? Então, quando a gente está na internet, obviamente, todo o nosso histórico de navegação, de compras, de cliques, de comentários, está tudo lá gravado. Isso está alimentando computadores gigantescos, tá? Dados de localização também, né? Então, nosso celular, ele é rastreável, né? E eu lembro quando surgiu o Waze, sei lá, era 2014 que eu ouvi falar do Waze, né? Eu achava que não ia dar muito certo, né? Porque diferente dos sistemas de GPS tradicionais, né, que usam GPS, só que aí ele utiliza dados estatísticos, né, para indicar o melhor caminho. O Waze, ele se utiliza das informações dos próprios usuários. Então, você tem que concordar em dar o seu dado para um satélite, né? É assim que o Waze sabe
tem a massa de dados necessária para calcular qual que é o melhor caminho para você. Porque ele tem os dados de trânsito de todos os veículos ali. E eu achava que ninguém ia concordar em dar os dados assim, porque significa que uma empresa, que é o Waze, que depois foi adquirida pelo Google, ou seja, o Google sabe exatamente onde você está num determinado momento e que caminho que você está fazendo, né? E só que ninguém deu a mínima bola, né? E explodiu por causa da performance do Waze, que é mais eficaz, que que nos leva mais rapidamente para nosso destino, né? Então a gente dá nossa informação gratuitamente, está lá. Essas empresas sabem o que a gente come, o que a gente compra, o que a gente consome, o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente não gosta, onde a gente anda, quais são os nossos amigos. Ou seja, a gente é uma página aberta. Essa é a realidade, né? Todas as nossas rotinas, que hora que a gente acessa mais a mídia social, que acessa menos. Então, tem todas essas estatísticas, né? A pessoa acessa na hora que acorda, depois na hora do almoço, depois no final do dia. Tudo está estruturado em banco de dados, tá? E se a gente propusesse esse cenário há 20 anos atrás, todo mundo ia ficar horrorizado, né? Aterrorizado com essa noção de futuro, né? Porque parece o Big Brother, né, do 1984, do livro. É pior do que isso, né? Porque é muito mais informação que essas empresas têm hoje. Então, já é real isso, tá? Você vai fazer uma campanha do Google, você pode selecionar o público que você quer fazer propaganda pela idade, pelo sexo, pelo estado civil, pelo nível educacional, pela frequência de aplicativos utilizados, né? Qual a sua estrutura familiar, qual o seu cargo na empresa, né? Tá lá no LinkedIn, toda a sua carreira profissional. Então, quando você começa a pensar nisso, você fala, ferrou mesmo, agora já está tudo ali. Né? Então, já é muito pior do que se antecipava. Mas a gente é meio como aquela história do sapo, né? Se você jogar um sapo na água fervente, ele sai pulando, né? Mas se você bota ele numa panela de água fria e vai esquentando aos poucos, ele morre cozido porque ele não percebe que a temperatura subiu e que a água ferveu. A gente é mais ou menos igual, não é muito diferente do sapo, não. A coisa foi acontecendo e agora já é o cenário que a gente mais temia, tá? E é o que é, porque no fundo a gente gosta, né? Então, a gente gosta dessa facilidade, do conforto, desse acesso à informação, entretenimento, né? Mas, no mínimo, a gente tem que começar entendendo que a gente está nesse contexto de estar sendo vigiado e estar compartilhando dados a todo instante, tá? Então, se você assiste Netflix, a Netflix sabe do que você gosta. Você gosta de drama, você gosta de romance, você gosta de seriado coreano, né? Spotify sabe se você gosta de rock, sertanejo, música clássica. O Fitbit, né, os relógios, e o Apple Watch sabe a hora que você dorme, se você dorme profundo, se você tem insônia, se você tem bastante sono REM, como que é o seu batimento cardíaco, né? E tudo isso está lá em algum lugar no mundo digital, esses bancos de dados. Então você imagina, né, uma empresa de seguros que acessar
o seu padrão de sono e seu batimento cardíaco. Essa empresa de seguros vai fazer uma análise muito mais precisa a respeito do seu risco, né? Se ele tiver acesso ao estilo de vida e tudo mais, também. Será que isso já não acontece? As empresas estão lá para fazer dinheiro, né? Então, é provável. Tá? Absolutamente não é impossível e é provável. A questão de monitoramento da nossa vida financeira também já está num nível extremamente elevado, né? E vai se exacerbar, né? A gente fica com essa ilusão de que a gente tem dinheiro, o nosso dinheiro está no banco. O dinheiro que está no banco, a gente cedeu para o banco. A gente emprestou para o banco. Agora, se todo mundo for lá querer sacar, não está o dinheiro ali. Tem menos que 10% do dinheiro no banco. De todo o dinheiro que os correntistas depositam, tem menos de 10%. Por isso que o banco quebra se todo mundo for ao mesmo tempo, né? Porque o banco emprestou para outras pessoas. E aí, não só isso, né? Mas, então você, na verdade, você acha que vamos supor, tem bastante dinheiro, tem uma liberdade financeira, se você quiser tentar tirar de uma vez, você não consegue. O banco vai falar, não. Assim como se você tiver transações financeiras acima de, acho que é 10 mil reais, essa informação vai para o Banco Central, né? Assim como toda vez que você paga por Pix, essa informação é monitorada pelo Banco Central, porque foi o Banco Central que criou o Pix, né? Justamente para que eles tenham noção exata de onde está circulando o dinheiro, de quem para quem, né? E isso é a fase intermediária para a moeda digital, que é outra coisa, que se chama CBDC, Central Bank Digital Currency, né? Que é baseado em blockchain, ou seja, se inspiraram no Bitcoin, que tem uma tese libertária por trás, e utilizaram essa tecnologia para fazer o contrário, para ter o controle total do dinheiro da população, né? Então, daqui a pouco vão lançar aí sei lá, real digital, alguma coisa assim. Não é só como se fosse um número na sua conta bancária. Não, é uma moeda digitalizada, emitida pelo Banco Central. E toda movimentação que esse dinheiro faz está registrada num blockchain, tá? Isso, no começo, vai ser visto como uma coisa vendida, né? Como uma coisa muito positiva, porque, por exemplo, em vez de ter intermediários, o governo pode dar dinheiro direto para as pessoas pobres. Então, o Bolsa Família, por exemplo, em vez deles mandarem para bancos e os bancos mandam para essas pessoas, não, pode ir direto para o CPF, para o Pix da pessoa, né? Então vai ser visto como uma modernização. Só que, com o tempo, né, o que pode acontecer? As pessoas do governo podem começar a ter ideias do tipo, puxa vida, e se a gente quiser aumentar o imposto, não seria uma boa ideia já tirar esse dinheiro direto do dinheiro, tirar essa taxa direto do dinheiro deles? Por programação de computador, vão fazer isso. Então, o que você tinha 100 reais, agora você só tem 90, porque já foi capturado digitalmente, né? Eles podem falar o seguinte também: o consumo está muito baixo, a gente precisa estimular o consumo, porque senão a economia não vai crescer. Vamos botar um prazo de validade para uma moeda? Então, você tem que gastar, você tem 100 reais, mas você tem que gastar até dezembro, viu? Senão ele vai perder a validade.
É possível. É um programa. É um programa. Tá? E é curioso, né? Porque o primeiro país do mundo a emitir uma CBDC foi a China. Então isso já diz tudo, né? É totalmente do interesse de um governo ditatorial, controlador, emitir uma CBDC. Então tudo isso está acontecendo. A gente vai ter cada vez mais esse nosso comportamento online monitorado. Tá? Agora, na questão da manipulação, é muito interessante, né? Porque a gente vai ter a ilusão da liberdade, né, de estar fazendo uma livre escolha, quando na verdade isso a gente vai estar sendo ou está sendo alimentado por informações que só atendem aos desejos das corporações, tá? Então, a gente começa com um determinado perfil de interesse, tá? Vamos supor que eu gosto de determinado estilo de roupa, né? E aí, essas empresas, elas podem começar a oferecer conteúdo que não é muito diferente daquilo que a gente gosta. É um pouquinho diferente. Em inglês se chama nudge, tipo assim, um empurrãozinho de leve. Começa a oferecer conteúdos que vão na direção do que eles querem vender, mas de uma maneira sutil. E aí, sem querer, você vai mudando de gosto. Você vai mudando de gosto, aí você já, nossa, eu gosto disso, eu não sabia que eu gostava disso, eu gosto disso. Quando, na verdade, é todo um plano de marketing para você gostar daquilo, né? E quando a coisa acontece de maneira gradual, é cruel, é muito difícil a gente perceber, tá? E então, e tem um movimento de massa também, né? E isso é uma frase que existe há décadas, né? De que se você repetir uma mentira várias vezes, todo mundo vai acreditar que é verdade, né? Então você torna uma mentira uma verdade simplesmente pela repetição, né? E só que hoje você tem condições de misturar verdade com mentira. E aí a coisa fica muito difícil de separar, muito difícil, né? Então, com pessoas manipuladoras e inteligentes, essa combinação é terrível, né? Porque aí essas empresas vão monitorando para que a massa vá para a direção que ela deseja, né? Então já surgiram escândalos no mundo aí, onde dados das mídias sociais foram utilizados para influenciar o comportamento eleitoral, né, em vários países do mundo. Eu não duvido nada, né, porque é muito é muito simples de entender, porque se você tem todos os dados das preferências das pessoas e você tem acesso aos algoritmos, você faz o que você quiser, tá? Então, atenção ao que você acredita preferir, gostar, etc., porque pode ter sido já fruto dessas manipulações, né? E aí a gente está entrando nessa era de micronichos, porque como cada um vê o que gosta, né? O nível de informação que cada um recebe, só ela que vê. Então, se eu prefiro golfe e coleção de selos, o meu feed vai ser desses assuntos, né? E eu não vou estar nem sabendo dos outros esportes, dos outros hobbies, de outras notícias, porque esse micro nicho é só para mim. Isso vai formar, então, a minha visão de mundo. O meu mundo é esse. Eu só recebo essas notícias, né? E
Isso vai fazer, então, com que as pessoas não consigam mais se conectar uma com a outra. Porque quanto mais eu estudar golfe e selos, menos eu vou conseguir dialogar com pessoas que têm outros hobbies. Porque eu vou ficar tão especialista nisso que me cansa quando alguém não sabe nem o básico da coleção de selos, por exemplo. Isso vai levando a isolamento, que não tem conexão de assunto. Antigamente, todas as notícias estavam no jornal e na televisão, para todo mundo, e todo mundo falava da mesma coisa. Né? E já não tem mais isso. Cada vez mais vai ser micronichado. Isso também, obviamente, leva, além do isolamento, né, leva à intolerância, tá? E leva você e mais pessoas a se sentirem como se fosse um peixe fora d'água. Né? Obviamente, isso tem impacto, então, na saúde mental. Né? E por isso a gente começa a ver... esse é um dos fatores que a gente começa a ver essa explosão de ansiedade, depressão, burnout, cada vez uma faixa etária mais jovem. Então, é uma coisa nunca antes vivida, né? E é um sistema que não favorece a saúde mental, porque as empresas farmacêuticas têm total interesse em manter as pessoas ansiosas e depressivas. Né? E investem milhões em mídia para estimular o consumo. Pode ser chamado de imoral, antiético, mas assim, essas empresas estão ali objetivando o lucro. Esse é o sistema. E não tem muito que a gente possa fazer nesse momento, né, como indivíduo, a não ser estar bem consciente. Tá? Então, o sentir medo de tudo isso não adianta. Não adianta, porque você já está inserido nisso. O medo vai paralisar e falar, não vou usar mais nada de tecnologia. É impossível. Não tem mais como. Tenta viver sem o celular. Não tem como, certo? Então, o medo não vai ser muito útil. Mas, então, é preciso conhecer as ferramentas. Perder o medo. Entender o modo como cada ferramenta se comporta e criar uma amplitude de consciência cada vez maior sobre como que isso é utilizado. Né? Então, tendo essa noção de que, bom, o interesse das empresas é ter lucro e dos governos é de maximizar controle e poder, certo? É tendo esse referencial que a gente deve usar essas ferramentas. Tá? Então, eu colocando conteúdos nessas redes sociais, eu sei que de uma hora para outra eles podem banir. Podem me banir a conta, posso perder todo o conteúdo que está lá. Então, eu deixo tudo isso organizado fora dali, né? No meu computador e com vários backups, para não ficar na mão. Então, você começa a tomar ações a partir dessa perspectiva. Essa questão do consumo também a gente precisa compreender bem, né? Nosso desejo por comprar produtos, né? Um bom teste é se perguntar o seguinte: você gosta do que a maioria gosta? Se você gosta que a maioria gosta, eu gosto, tá na moda aquilo, eu gosto, tá na moda aquilo, eu gosto. Provavelmente você foi influenciado ou manipulado pelo interesse das empresas, né? Porque as empresas fazem campanhas para todo mundo, procurando acertar o maior número de pessoas, né? Então, toda essa vida de
status e fama das mídias sociais criam nas pessoas esse ideal de consumo, de comportamento, né? E as pessoas se tornam reféns desse tipo de sistema, porque não estão percebendo que elas estão sendo manipuladas. Elas estão cedendo ao desejo que foi implantado nelas. Elas nem sabem que não é o desejo original delas. Esse desejo ele foi construído, né? E pouca gente acha que vai ter esse grau de reflexão, sabe? Mas é preciso cada um de nós fazer a lição de casa. Tá? É importante de tempos em tempos a gente checar se a gente está viciado nas mídias sociais, né? O que acontece se você ficar um dia sem acessar Instagram? Você começa a ter coceira no corpo, né? Começa a sair urticária, né? Aí você precisa olhar com atenção. Nossa, estou viciado nisso, né? Pergunte-se também há quanto tempo você não aprende um assunto novo. Nossa, eu só fico estudando ou aprendendo coisa que eu já sei. Né? Preciso variar. Então, varie, porque você confunde o algoritmo também. E você amplia a sua perspectiva. Tá? Então, use de temas variados para se manter bem alerta, o cérebro com bastante vitalidade e consciente do que você está buscando. Tá? Eu acho que vai surgir, assim, cada vez mais um nicho de equipamentos offline, equipamentos que não têm conexão com a internet. E eu estava vendo outro dia, por curiosidade também, porque eu nunca tinha visto isso, um pessoal que se denomina sobrevivencialista. Pessoal que se prepara para o apocalipse, né? E ser capaz de viver no mundo pós-Terceira Guerra Mundial, né? E é curioso como eles fazem coisas muito interessantes e bem elaboradas, sabe? E uma das coisas que aprendi é que a inteligência artificial, que é um programa, ele não é um programa muito grande. Você pode gravar um programa de inteligência artificial num computador. E esse computador pode estar fora da internet, né? Outra coisa que eu aprendi também é que muito dado pode ser também armazenado e utilizado sem internet, né? A Wikipedia inteira, ela cabe em 90 gigabytes. A Wikipedia inteira, com foto, cabe em 90 gigabytes, que cabe perfeitamente em qualquer notebook hoje em dia, né? Então é curioso, né? Porque você então tem total condição de baixar um conteúdo absurdo de informações do conhecimento da humanidade, utilizar uma inteligência artificial própria e funcionar tudo isso sem internet. Eu acho que isso daí vai começar a acontecer bastante nessas pessoas que têm essas paranoias, né? Então, eu acho que a gente está indo para uma era de total monitoramento irrestrito. Esses governos vão ter à disposição informações a nível nunca antes visto, né? O governo da China, eles têm câmeras de monitoramento que lê o coração da pessoa. Então, pela câmera, ele lê o coração, pelo coração,
a câmera descobre quem é essa pessoa. Não tem como escapar. Então, tecnologia não falta. A tecnologia já existe, já está sendo utilizada e vai ser cada vez mais aplicada, né? Então, tudo isso faz com que eu, por exemplo, me interesse por todas as linhas libertárias, sabe? De como diminuir o controle dos governos. Por isso que eu estudei o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin tem uma tese libertária. O Bitcoin é uma coisa revolucionária, viu? Porque você carrega o seu dinheiro ali no conceito de autossoberania. Então, é um dinheiro que está ali, uma criptomoeda, e que não tem como o governo confiscar eletronicamente de você. Só se vierem pegar força de você esse pendrive, né? E você for torturado para dar a senha. Mas não tem como confiscar, né? Não é como o governo chegar para o banco e falar, vocês não podem mais fazer. Não é um plano Collor, por exemplo, né? E esse tipo de preocupação vai aumentar cada vez mais por uma parte da sociedade. Então, vão surgir movimentos opostos a esse controle, né? Então, criptomoeda é mas vão surgir mídias sociais descentralizadas, enfim, várias ferramentas de tecnologia das pessoas que têm esse fundamento de liberdade, né? E vai ser interessante acompanhar isso também, tá? Então, resumo da história, a gente está sempre, então, aprendendo sobre como funcionam essas tecnologias, estando bem atento se nós não estamos sendo manipulados nos nossos desejos, desejando coisa que a gente não deseja. Obviamente, tem a questão de manipulação de informação, né, das fake news, tem que estar sempre atento também. Atento ao vício digital, para a gente não cair no problema da saúde mental, tá? E está bem informado também sobre essa questão do controle externo, né, por entidades, governos, empresas que estão sempre monitorando a gente. Que estão monitorando não tem jeito, mas quanto mais a gente aprender a respeito, melhor, tá? E assim as nossas ações vão ser cada vez mais conscientes para a gente se resguardar o máximo possível. Legal, gente? Alguém aí tem opiniões para compartilhar, exemplos interessantes? Fica à vontade aí, gente. Guido, fala uma coisa aí. Quem está falando? Você estava falando ainda... Pode falar. Você estava falando ainda agora das moedas com validade, né? Eu estava lembrando que, de certa forma, isso já existe, né? Porque hoje em dia a gente tem os negócios dos critérios de pontos dos cartões ou das milhas de viagem ou não sei o quê, que são créditos que você ganha e aquilo tem validade. Uhum. E você tem que usá-lo ali naquele período, senão ela desaparece. É para incentivar o consumo, incentivar você a comprar outra passagem, incentivar você a comprar produtos, a fazer coisas assim, senão você perde. Você perde, né? Então o sistema já está lá. Ele só já está lá, já existe isso. Replicado para outras situações, né? É lógico, se o governo lançar já com esse programa, aí vai gerar uma revolta social, né? Claro. E não vão fazer isso logo de cara, né? Mas vai estar lá, essa possibilidade vai estar lá. Sim, eu gostaria de falar assim que realmente eu resisti bastante para entrar no Instagram, todo mundo já estava cansado de Instagram e eu faz acho que 2 anos que eu utilizo o Instagram, não tinha.
nessa evolução e realmente a gente percebe a manipulação e exatamente, se eu coloco hoje que eu quero, se eu vejo aleatoriamente uma propaganda de um pijama, por exemplo, nossa, vai vir milhões de tipo de empresas que vendem pijama, daí uma enxurrada, né? E também essa questão de conexão, por exemplo, eu coloco lá no Google para eu ver um valor de um carro. Começa a aparecer o carro no Instagram. Ah, sim. É uma coisa de louco, né? É imediato. Assim, é imediato. Não vai achar que é sincronicidade, viu? Não, com certeza não. A gente sabe que ali está tudo interligado, a gente está sendo monitorado o tempo todo, né? É isso aí. E a gente tem que ter muito cuidado, porque eu fico imaginando, por exemplo, a gente é adulto e muitas vezes, quando você vai perceber, você perdeu muito tempo dentro de uma internet, né? Imagina as crianças. Exato. Né? Então, por isso que a gente tem que estudar, não pode resistir a essas ferramentas, porque senão a gente não tem nem condições de orientar. Né? Exatamente. Então, para orientar, tem que conhecer. E hoje, se a criança não está, ela vai ser excluída pelos amigos, qualquer coisa é bullying, qualquer coisa... Né? Então, é muito diferente, o povo está tudo cheio de mimimi. Né? Então, é muita coisa. Essa saúde mental realmente está difícil de acontecer, né? É verdade. Não sabemos onde isso vai dar, né? Sérgio, quer falar alguma coisa, Sérgio? Sérgio saiu? Ah, você está no mudo. Oi. Não, é alguma coisa mais ou menos em linha com o que a Valdívia falou. Essa questão de inteligência artificial já vem há bastante tempo. Na verdade, acho que nesses últimos anos aqui é que ficou mais latente esse assunto. Mas eu me lembro, alguns anos atrás, é o que ela falou, às vezes você está no computador, você está falando de um assunto aleatório de pet, por exemplo, aí você abre no Google, qual que é o ad que vem lá? É um ad de pet, ou de bichinho, de ração, ou é isso que acontece. Mas isso já faz algum tempo já, né? Sim, o Google já explora isso desde os anos 2000, né? Começou por ali, nas primeiras páginas de internet, e só se aprimorou, né? Sem dúvida. E outra coisa, você comentou também sobre o blockchain, sobre criptomoeda. Você tem esses Bitcoin, por exemplo, que está, vamos dizer, está num mundo paralelo, né? Onde o governo não é capaz de ter nenhuma ação sobre ele. O que é diferente do CBDC, que é capaz de surgir, que já surgiu e que provavelmente será um caminho aqui para o Brasil também. Já tem um projeto do governo, né? Do Real Digital aí, né? Digital, Mas seria possível também, de alguma forma, regulamentar o Bitcoin também, de o governo de alguma coisa querer taxar ou saber quanto você tem isso? Ou não, realmente Então, ele não vai ter acesso. Na verdade, assim, por lei você já tem que declarar, né? O que o governo não consegue é saber quanto você tem e te confiscar. Você ele não tem como forçar você a isso. Né? Então, mas ele também não tem como saber ou confirmar se você tem ou não. A informação parte de você, né? Exato, exatamente. Exatamente. Então, o Bitcoin, ele não é de nenhum governo, não é de ninguém, não é de uma empresa, e ele é extremamente descentralizado, né? Então, tem acho que 40 mil computadores no mundo, todos eles com cópias do blockchain, né? E por isso que não tem como. O quão seguro é isso? Eu ainda tenho esse questionamento de entender a segurança disso, né? Hoje não tem poder computacional no mundo para alguém hackear o Bitcoin. Então, de todos os sistemas já criados,
o Bitcoin é o mais perfeito, assim. Nunca foi hackeado, nunca saiu fora do ar em 13, 14 anos de operação e é considerado o sistema de pagamento mais seguro do mundo, né? Então, é uma baita de uma invenção. Agora ele está sendo aceito nos Estados Unidos, né, porque foi aprovada a emissão dos chamados ETFs para Bitcoin, que seria como se você pudesse pedir para sua corretora comprar Bitcoin, digamos assim, né? Então, já entrou no mainstream, né? Já entrou na economia principal. E é muito curioso, assim, é fascinante a história do Bitcoin, o rumo que está tomando. Não tem como um governo fechar o Bitcoin. E o que está acontecendo é que é a teoria dos jogos, né? Então, alguns governos estão começando a comprar Bitcoin. E aí, os outros países estão pensando, poxa, por segurança, é melhor eu comprar um pouco também. Porque o potencial de valorização é muito grande, né? Então, se você não comprar, você pode ficar para trás. Então, deixa eu comprar só para ter segurança que eu não vou ficar para trás. Só que se um faz isso, todo mundo faz isso, já explode o Bitcoin também. Mas qual é o lastro, sem querer estender muito nesse assunto, mas qual o lastro, quer dizer, de Bitcoins? Vai comprar de quem? Quem que garante esse volume? Então você tem que estudar, né? Porque se você fizer essa pergunta, você pode perguntar assim, qual é o lastro do dólar? Ou qual é o lastro do real? E a pergunta é, não existe. Não existe lastro. Só existe essa informação de que é dinheiro oficial do governo, né? E só que, diferentemente do Bitcoin, o governo ele tem uma maquininha de imprimir dinheiro. E isso é como se fosse um imposto disfarçado, porque gera inflação, você tem mais dinheiro no mercado. E isso é muito cruel com a população, sabe? E é usado para tapar um monte de buracos, né? E por isso que todas as moedas de governos desvalorizam. O dólar desvaloriza pra caramba, apesar de a gente achar que não. Desvaloriza um monte desde 100 anos atrás, né? Mas o Bitcoin, por que ele é revolucionário? Porque por programa, e é open source, você pode ir lá e ver o programa, só haverá 21 milhões de Bitcoins. Nunca haverá mais do que isso. Então isso leva essa questão do supply e do demand, né, para uma situação de cada vez mais escassez. Por que o ouro vale? Porque o ouro é escasso. Então, quanto menos ouro tiver, mais ele vai valer. Então, essa é a mecânica que faz tudo funcionar. Não é o ouro em si, o metal em si, mas o fato dele ser escasso, né? Agora, é um mercado, o ouro, sempre foi a moeda por milhares de anos, né? Sempre foi mais confiável, mas o ouro não tem um fornecimento, um supply limitado. Acabaram de descobrir uma mina de ouro na África gigantesca. Então, ele vai ficar menos escasso, vai estar mais abundante no mercado, né? Então, ele não é tão confiável quanto o Bitcoin, porque o Bitcoin, pela programação, é lei. Não tem como mudar. Só haverá 21 milhões de Bitcoin. Então, essa é a mecânica, né? Então, é uma invenção, considerada uma das grandes invenções do ser humano, ainda vista, né, por muita desconfiança, mas o ponto é o seguinte, você confia no seu governo? Assim, para mim faz muito mais sentido desconfiar do governo do que do Bitcoin. Então, é meio assim, estuda moeda. Se estudar moeda, você vai chegar a essa conclusão de que quem criou o Bitcoin é alguém que estava cansado de ser enganado, manipulado pelos governos, tá? E esse é o intuito muito interessante do Bitcoin, e que eu acho que vai ser um tema
muito forte nos próximos anos, porque o grau de controle dos governos só tende a aumentar. Né? Então, esse aqui vai ser o grande... E aí você não pode esquecer a senha, né? Tem um que perdeu a senha dos Bitcoin, não consegue acessar os milhões que ele tem lá, né? Autossoberania. Você tem que ser totalmente responsável pelo que você tem. Né? Então, não tem gerente para ligar, né? Pedir para... Então, tudo tem que ser bem pensado. Né? Noboro, você queria comentar? Falando em informação pessoal, eu costumo fazer compras pela internet, né? Shopee, por exemplo, e Amazon. Eles já têm o meu código lá do CVV do cartão. Na hora que eu faço compra, ele me mostra todos os cartões que eu usei com eles. Ele pergunta qual cartão que você quer usar e não pergunta o CVV. Já tem lá o CVV de todos os cartões que eu usei. Para ficar mais fácil para você, ué. Fica mais fácil. Mas esse códigozinho é a coisa Isso mais não é fácil. Permitido, mas eles alguns já fazem. Mas assim, é a coisa mais absurda que já inventaram. Então, gente, pagamento por cartão de crédito é a coisa mais assim, frágil que existe, sabe? Então as pessoas falam assim, nossa, mas transação por criptomoeda? Fala, meu, criptomoeda é muito mais seguro do que tem por aí. Mas assim, não é popular, não é prático, eu entendo isso. Também uso cartão de crédito, né? Mas é extremamente fraco, é muito fraco. É um livro aberto, E tem empresas, né? Então, quando você faz uma compra, ele cai numa empresa tipo ClearSale, né? Que é uma das grandes do mercado. Então, sua informação de cartão de crédito chega lá e eles ficam analisando o seu histórico, né? E concluindo se você é aprovado como comprador. Né? Então, tudo isso é muito aberto. É muito mais aberto do que a gente imagina. Tá? Muito boa discussão, né, gente? Então, temos que estar atento. Vamos fazer uma meditação? Então, para quem acompanha até agora, então está convidado para participar da nossa meditação. E aí, para quem está assistindo a gravação, participe ao vivo, que é muito bacana participar da meditação também. Tá bom? Gratidão.